Beleza, pessoal. Primeiro vou me apresentar. Sou Antônio Bento. É, aí, pode se apresentar aí também. O Daniel Tanuri. Eu sou Simone Santos. Isso. Foi na gravação bonitinho. Então, nossa apresentação é a primeira parte de Prompt Engineering, onde a gente vai tratar desde a parte da introdução, quanto a parte dessas quatro técnicas de Prompt Engineering, que é o Few Shot, Chain of Thought, Self-Consistency e Prompt Chaining. Beleza. Primeiro, o que é o Prompt Engineering? O Prompt Engineering, no fundo, é a arte e também, vamos dizer assim, um pouco de ciência de conversar com os modelos de linguagem, tipo o ChatGPT, de um jeito que seja mais inteligente. A gente só costuma ali jogar a pergunta, esperar a resposta, mas com esses modelos grandes, o jeito que você escreve essa pergunta muda muito o que ela vem de volta, o que ela retorna. Então, basicamente, o prompt engineer é saber como fazer essa pergunta. E é também pensar na estrutura da frase, pensar no contexto, nos exemplos que você vai dar. Tudo isso influencia diretamente na resposta. A ideia é sempre conseguir uma resposta útil, né? É, rápido, para você não ter que ficar tentando lá várias vezes. E é como se fosse quem estivesse projetando o que a gente está escrevendo e pensando no tipo de resposta que a gente quer, mais do que só perguntando sem pensar na resposta que a gente quer receber. Isso faz muita diferença, seja para economizar seu tempo, para automatizar tarefas, principalmente se quiser escalar algum negócio com base em utilização dessas large language models, ou criar conteúdo, ou até resolver problemas mais técnicos, de engenharia, matemática, enfim, seja. Beleza. Mas qual que é a importância de se fazer um bom design desses prompts de LLMs, né? Agora que você sabe que é o prompt engineer, vai entender um pouco mais essa parte de design na prática, e os pontos da sua importância. O primeiro é a precisão, né? Um ponto bem estruturado pode melhorar significativamente o desempenho do modelo, principalmente quando você está fazendo tarefas de raciocínio de múltiplas etapas, tá? Um exemplo disso é um artigo que eu cheguei a ver na internet, que é o Chain of Thought Prompting Elicit Reasoning in Large Language Models, do Kojima. Infelizmente, acho que eu não coloquei aí na tela, mas depois, se quiser, eu passo o link. Que mostra que o uso de uma técnica de prompting aumentou a acurácia das tarefas matemáticas de 17% para 78% com o modelo ChatGPT 3, né? Ou seja, só usando uma técnica de prompt aumentou em 60% pontos percentuais, né? O segundo da importância do design são exatamente os custos. Os prompts mais eficientes economizam tokens, que é praticamente a moeda de utilização, né, dessas LLMs, e reduzem o número de chamadas feitas API. Né? Se for fazer qualquer programa automatizado, você vai ter que usar API, e cada utilização de API utiliza tokens. E, no fim das contas, impacta direto nos gastos computacionais. Terceiro ponto é a velocidade, agilidade. Com os prompts mais bem definidos, os ciclos de tentativa e erro diminuem, o que acelera muito a prototipação de aplicações, né? E, além disso, temos também melhores segurança, segurança no sentido de mais previsibilidade nas respostas, principalmente hoje em dia, eu não sei muito da minha cabeça se tem muitos sistemas altamente críticos que, que precisam de AI enfim, para funcionar, mas provavelmente devem existir hoje em dia, né, principalmente com o avanço da AI, e é importante que esses sistemas evitem
que sejam output uma resposta fora do padrão, ou que chamam de alucinações. Principalmente nesse uso mais crítico, profissional, acadêmico, isso também acaba que você não tem muitos erros ao decorrer das respostas dos reais. Ou seja, concluindo aqui, investindo no design do prompt, traz ganhos tanto de qualidade, custo, velocidade, confiabilidade. Só tem a se ganhar ao utilizar o Prompt Engineering. Beleza. Agora eu vou mostrar aqui as técnicas. E sem querer, eu errei, eu não troquei aqui embaixo o full shot. Isso aqui era para ser prompt channeling. Mas aqui a gente vai dar uma visualização, né, do caminho evolutivo, vamos dizer assim, do prompt engineering. Uma espécie de escada, assim, com as abordagens mais simples, que vai do zero shot, até as mais refinadas. Primeiro, vamos começar aqui pelo zero shot, que é o mais direto. É aquele que você simplesmente, provavelmente, quando você começou a usar o ChatGPT, você começou fazendo isso. Que era só você jogar uma instrução ao modelo, sem fornecer nenhum exemplo, né? E ele vai responder com base que ele já aprendeu durante o treinamento. Funciona bem para tarefas mais simples ou mais bem definidas. Hoje em dia, funciona muito bem com os problemas, com os mais novos modelos. Eles são muito bem treinados, enfim, eles estão mais preparados para receber esses zero shot, porque acho que a maioria da população, dos usuários que utilizam, eles realmente usam zero shot. Mas só que esse zero shot tende a perder a qualidade em tarefas mais ambíguas ou mais complexas. O próximo passo da evolução desse zero shot é justamente o one shot, né? É o que adiciona um único exemplo junto da instrução. Caso você dá um exemplo de como a resposta deveria ser e você faz depois a pergunta, né? Isso já é suficiente para guiar o modelo em relação ao tipo de resposta esperada. Ele já começa a identificar padrões, mesmo com pouca informação. Mas onde realmente a gente tem o controle sobre o comportamento do modelo é quando a gente já começa usando o próximo, que é o Few Shot Prompt. Porque aqui a gente pode fornecer quantas vezes a gente quiser, mas a gente pode fornecer vários exemplos para o prompt das respostas que a gente deseja, e isso ajuda o modelo a identificar os padrões com mais clareza e generalizar assim melhor essas novas entradas. Isso tudo vai ser mostrado com os exemplos práticos que eu vou dar daqui a pouco. E é uma técnica poderosa e bastante utilizada em aplicações reais, principalmente quando se trata de um sistema treinado com dados personalizados, né? Às vezes, os dados que você está incluindo na sua tarefa não são necessariamente dados já vistos em treinamentos. Pode ser a coisa até, que eu vou até dar um exemplo no futuro, coisas bem abstratas, vamos dizer assim. Então, ele funciona não só com os dados do pré-treinamento desse modelo, mas com a utilização do Few-Shot você pode treinar o próprio modelo para o que você quiser. Daí, a partir do Few-Shot, entramos vamos dizer assim, um novo patamar de técnicas mais avançadas, que é justamente o resto da nossa apresentação. Tá? O primeiro é o Chain of Thought, que é o estímulo do modelo para mostrar o seu raciocínio passo a passo, né? Algo essencial hoje em dia em tarefas de lógica, vamos dizer assim, matemáticas ou de múltiplas etapas. Ou seja, tem um raciocínio lógico, se isso aqui eu fiz isso aqui, daí eu preciso fazer isso aqui. É uma quebra no passo a passo que tem dado muito resultado no output, enfim. E o próximo, depois disso, não necessariamente isso aqui é um seguido do outro, por isso que eu coloquei aqui que todos vêm mais ou menos derivado do Few Shot. Então, o Chain of Thought não está acima nem abaixo do Self-Consistency, por exemplo. Né? Depois temos o Self-Consistency, que lida com a variabilidade das respostas. A ideia aqui é gerar várias respostas diferentes e usar um tipo de votação ou um filtro para escolher a mais confiável. Isso ajuda bastante em tarefas onde uma única resposta direta pode não ser a mais segura. Aí daí, por fim, desculpa aqui mais uma vez, eu esqueci de trocar. Aqui não é Few Shot, isso aqui é o Prompt Chaining. Tá?
Por fim, é o prompt chaining, que é quando você quebra uma tarefa mais complexa em etapas menores, encadeando por si os prompts, tá? A saída de um prompt vira a entrada do próximo, e isso abre fluxos de trabalho mais sofisticados e estruturados. É importante mencionar aqui que existem outras abordagens, tá? Sem ser essas aqui, que a gente não vai abordar, né? Porque não faz parte desse escopo de prompt engineering. E prompt engineering é assim, uma área que está crescendo cada vez mais, tem mais e mais formas de lidar com prompt engineering, tem subjeitos de fazer as diferentes tipos de prompt, de táticas de prompt, né? Então, outras formas, outros modelos aqui de táticas seriam fine-tuning ou RAG, ou até integração com ferramentas externas, outras maneiras assim de, vamos dizer assim, criar esses prompts. Mas vão além, como eu disse, do escopo de hoje. E o objetivo aqui é entender essas 4 técnicas principais. Tá? Então, vamos começar aqui com o few shot. Né? Para entender o few shot, tem que entender a evolução do zero para o few shot. Né? Como mencionado antes, o few shot vem do zero shot, desculpa, vem do one shot, que vem do zero shot, e o zero shot é o ponto de partida. Com ele, como eu disse, a gente só dá uma instrução e responde usando o conhecimento que ele já tem. E vamos dizer assim, uma boa vantagem que ele é rápido, barato, tá? E a precisão, infelizmente, fica um pouco mais limitada por causa disso. E ele não necessariamente reconhece nenhum padrão por definição, né? Só por só pelo treinamento prévio, vamos dizer assim. E daí vem a evolução do zero shot, que é o one shot, que aí a gente acrescenta o acrescentamento de um exemplo, que parece pouco, mas já serve bastante. O modelo passa a imitar o formato e estilo, tá? E aqui embaixo eu coloquei alguns benchmarks, tá? Aqui são os pontos do benchmark, dá para ver aqui 86%, 71%, 75%, a melhora da utilização de cada um deles, tá? E como dá para ver aqui no One, o benchmark como Superglue no ChatGPT 3 subiu de 71,8 para 75,1 pontos, tá? Um pouco mais de 3 pontos percentuais, segundo o paper do Brown de 2020. Aí, por último, temos o Few-Shot, que é, vamos dizer assim, a evolução deles, que leva essa ideia adiante, que é fornecendo mais alguns exemplos. Normalmente entre 2 e 5, mas podendo ser indefinido. Dentro do próprio prompt, né? Isso cria, vamos dizer assim, um micro dataset, né, dentro do prompt e permite ao modelo capturar melhor o padrão. E nesse mesmo trabalho desse Brown, que eu esqueci de colocar aqui também a fonte, a gente viu que o ChatGPT-3 saltou de 76% para 86%, tá? E a acurácia, mesma coisa. Uma melhoria mais ou menos ali de 10 pontos percentuais. E existem estudos mais recentes também que mostram esses ganhos, enfim. E, claro, isso tudo, como mencionado antes, tem um preço, que é o consumo de tokens extras, mas muito cenário aumenta apenas 15% assim, a utilização de token, mas a melhora da acurácia e enfim, da precisão amplamente compensa esse custo adicional. Então, analisando aqui, o Few-Shot fica bem mais no caminho. Então, ele não exige treino adicional ao modelo, você não precisa criar um novo modelo, treinar. O modelo é pelo próprio prompt, né, que se faz esse mini treino. Então, ele é um prompt mais robusto, que já dá um salto significativo àquele prompt normal que você geralmente faz, que é o zero shot, e dá muito mais qualidade, está preparando o terreno, vamos dizer assim, para as técnicas que vêm depois, como o Chain of Thought e o Self-Consistency. Agora, entrando um pouquinho mais no Few Shot, aqui eu coloquei aqui, vou passar rapidamente pelos objetivos, né? Quis colocar um pouco desses objetivos do Few Shot Prompting. Primeiro, ele dá uma
forma de capturar os padrões sem recorrer ao fine-tuning. Em vez de treinar o modelo, como eu disse, você pode criar os mini exemplozinhos dentro do próprio prompt e, vamos dizer assim, ele aprende na hora. O segundo, como eu já mencionei, a técnica costuma elevar a acurácia e a robustez. Segundo o estudo de Brown 2020, relata esses ganhos de 15%, enfim, em pontos percentuais. Terceiro, você pode agora, com o Feelshot, você pode começar a controlar mais precisamente o formato e o estilo. Se eu incluir, por exemplo, quero que esse resposta aqui termina com bullet point, ou pô, segue esse certo tom, essa certa voz. Você pode treinar esse prompt para isso e ele pode reproduzir exatamente esse padrão. E, além disso, você pode colocar, como eu chamo de border cases, né? São casos de borda dentro do prompt, por exemplo, um exemplo com linguagem ambígua. A gente ajuda o modelo a entender o que é permitido e o que não é, tipo, reduzindo essas alucinações que a gente falou antes. E, por fim, agilidade. Como não há treinamento adicional, basta só editar o prompt ali, que, enfim, você não precisa de um treinamento adicional, então ganha-se muita agilidade. Tá? E tendo respostas mais claras, mais precisas, você não precisa refazer o seu trabalho. Agora aqui, partir aqui para um exemplo, tá? Esse aqui é um exemplo de um few shot. Esse aqui eu não vou fazer análise da saída, esse aqui é apenas um exemplo de como é escrito, tá? Aqui a gente vê a essência do few shot, com um exemplo claro. Aqui primeiro a gente tem uma instrução que a gente quer, que diz que a função da instrução é dizer o modelo o que ele tem que fazer. No caso, ele é um classificador de sentimento. Tá? Isso aqui tudo é o que está escrito no prompt. Tá? Daí, você mostra um exemplo. Tá? No caso, já que o Feelshot é mais de um exemplo. Aqui, esses exemplos servem para, como eu disse antes, demonstrar o padrão, reforçar o padrão. Aqui, o classificador de sentimento, o exemplo que a gente deu adorei o filme. Sentimento positivo. Próximo exemplo. O serviço foi péssimo. Sentimento negativo. E você pode fazer milhares desses exemplos aqui, quando você quiser. Aí é importante você ter um separador, tá? Isso pode ser uma linha em branco, três hífens, ou algo que a LLM consiga identificar o claro término desse exemplo para a entrada da pergunta real, vamos dizer assim. Aí, por fim, você coloca a sua entrada, que é, nesse caso, achei a comida, ok, sentimento, 2 pontos. Aí, o que o LM vai fazer, ele vai preencher. Note que não há ajuste de peso aqui dos exemplos, a gente está só dando a demonstração em linguagem natural. Isso torna a técnica rápida de ler e iterar. E no próximo slide a gente vai ver a estrutura, como se comporta na prática. Tá? Isso aqui. Beleza. Agora já vê os exemplos práticos. Eu coloquei aqui 2 exemplos, tá? Um exemplo comparando o zero shot do one shot. Exemplos bem simples, porque essas técnicas são bem simples até. Então, esse primeiro exemplo aqui, foi feito no zero shot, reply only with one if the sentence has more vowels than consonants. Tem mais vogal que consoante. Se não, coloca um 0. Aí a frase é Fast and Furious. Aqui, o ChatGPT colocou 1, onde na verdade era para ser 0. Se fizer a conta aqui, são 6 vogais e 7 consoantes, e é para ser 0. Eu tive dificuldade, sendo franco, a criar um exemplo. Eu até usei o ChatGPT para me fornecer possíveis exemplos, tá? Porque hoje em dia, esses modelos, até os mais. Só como você vê aqui, eu usei até o modelo mini do ChatGPT, tá? Eu queria usar um modelo atual, podia pegar os antigos, lá, o ChatGPT 2 e tal, mas eu sei que quis usar um atual, então eu peguei o mini, que serve para tarefas rápidas do dia a dia, e aqui ele errou, tá? Agora, no próximo, como vocês esperam, eu achei um exemplo bom que ele acertou usando o one shot. Aqui no caso, eu não só
repeti o prompt, mas também coloquei um exemplo, que é o Hello There, onde a resposta deve ser um, tá? E aqui ele acertou. Ele deve ter visto dentro dele, deve ter percebido esses padrões. Agora, por fim, um exemplo de one shot para few shot, tá? Esse exemplo aqui, como mencionei antes, é um exemplo mais abstrato. Eu quis que classificasse entre Zorb e Blin, tá? As coisas aleatórias, as entradas da minha palavra. O Zorb desculpa, o Blin é quando há duas ou mais caracteres seguidos, tá? E Zorb é todo o resto. Aqui, eu coloquei o exemplo de um, que é AABB, o output deve ser Blin, e coloquei para ele classificar se BBF. Aqui, como que, obviamente, é uma coisa bem abstrata, ele não conseguiu entender o padrão, ele chutou que esse padrão strings que não tem consecutive pattern repeating, então deve ser o Zorb aqui. Então ele colocou como Zorb. Tá? É mais ou menos isso, mas ele errou. Aqui, no Few Shot, a gente deu mais exemplos. Aqui, como você vê, eu coloquei os exemplos aqui, coloquei os outputs correspondentes, tá? Desculpa, aqui é a repetição de letras, dois, mas não três. Tá? Não pode ser três letras que repetem mais de uma vez. Ou seja, esse AABB aqui está errado. Desculpa, esse ABB aqui é Blin e o AAB é Zorb. E aqui o input ficou certo, que é SKL é para ser Blin mesmo. Agora vamos passar aqui para o Chain of Thought Prompting. Então, seguindo nessas prompting techniques que a gente está vendo, a gente sobe um pouco o nosso nível da performance com o Chain of Thought. O Chain of Thought ele vem atacar num gargalo muito frequente nas primeiras versões de LLMs, que era a questão de abordar problemas complexos que tivessem uma grande nível lógico. Porque, querendo ou não, o LLM ele não é um cérebro pensante, ele é basicamente vários pesos algébricos que recebem tokens e processa aquilo com a maior probabilidade de resposta. Então, de vez em quando, a resposta dele era um mero chute do que em si uma conjectura de pensamento. Então, o Chain of Thought ele é uma indução do LLM para fazer com que ele pense de uma forma um pouco mais semelhante ao raciocínio lógico do ser humano. Então, ele ataca principalmente problemas de senso comum, problemas simbólicos, que são, por exemplo, associações de valores a letras, tipo A igual a 5, B igual a 6, quanto é A mais B, e aritméticos, que também seria isso, de questões de operações matemáticas. Para falar um pouco sobre esse processo, eu trouxe aqui quatro prompt methods, mas um deles vai ser passado brevemente. Começando com o Zero Shot, o Zero Shot COT, pode passar. O Zero Shot COT, ele foi a primeira ideia por trás de trazer essa indução no estilo de resposta do LLM perante a um problema complexo de lógica. E aí a ideia seria que, junto com o seu prompting template, que seria exatamente a instrução ou tarefa que você quer dar para o LLM, você associaria isso o prompting method do Chain of Thought, que seria escrever basicamente let's think step by step, ou seja, vamos pensar passo a passo. Então, no exemplo que a gente consegue ver aqui, o primeiro caminho, o input é uma entrada sobre uma passagem de uma história que conta um pouco sobre cidades, personagens e locais. E aí a pergunta é delimitada no Q, where was Reclaim founded? E aí você adicionaria esse let's think step by step. E com isso você induziria a resposta do LLM a não só responder o que ele acha que é a resposta da sua pergunta, mas também meio que o passo a passo do porquê ele acredita que essa é a resposta. Eu quis trazer essa imagem porque, além de existir o Chain of Thought, já existe uma versão um pouco melhor dele, que é o Thread of Thought. O Thread of Thought foi concebido com a ideia de que em LLMs grandes a gente tem uma questão que é o que eles denominam como meio caótico. Ou seja, dentro de uma tarefa ou instrução dada pelo usuário, às vezes ele não concede só as informações pertinentes à pergunta, e sim algumas informações que não são relevantes à
a resposta. Isso pode vir a confundir a resposta do LLM. E é justamente essa comparação que a imagem traz. Enquanto no Chain of Thought, que é Let's Think Step by Step, ele até traz um raciocínio que representa, né, o Chain of Thought, ele não responde de acordo com o que foi pedido, que foi onde foi fundado o Reclaim. Ele diz quem foi fundado, que foi o Anton Philip Reclaim. E aí ele explica que foi por causa da passagem 2 que ele quis dizer isso, mas ele não chega na resposta que a gente queria. A partir simplesmente da diferença do que eu defino como estilo de chain of thought para ele consegue explicar um pouco melhor e atingir a resposta desejada, por meio do walk me through this context in a manageable parts, step by step, summarizing and analyzing as we go. Ou seja, o que ele está dizendo é não só mais eu quero que você me explique passo a passo do meu raciocínio, mas eu quero que você exponha o que é o seu raciocínio e, além disso, tenha um processo de reflexão e concatene e faça a conjectura do que você está falando para ver se no final a gente está fechando um sentido. E por causa dessa explicação um pouco mais detalhada sobre como o comportamento do LLM deve ser, ele consegue atingir a resposta desejada. Então, ele cita a passagem 2 para falar sobre quem fundou, fala da passagem 4 de onde está esse Reclaim, e aí no final ele responde. Então, a resposta é que Reclaim foi originalmente fundada em Lisping. E a gente consegue ver isso também, por meio do artigo deles, uma comparação com a performance em dois LLMs, né? O GPT 3.5 Turbo e o Llama 2 Chat. Nesses dois casos, eles usaram dois benchmarks, um sendo o Pop Q&A, que é para perguntas de senso comum, e o NTCQ. Em ambos casos, se a gente for ver, o Vanilla seria basicamente você perguntar normalmente, e o Chain of Thought seria o COT, e o Thread of Thought seria o THOT. Em todos os casos, o Thread of Thought foi o que teve a melhor performance. O importante desse tipo de estratégia é o que o Antônio até falou. Às vezes a gente precisa de estratégias com menos tokens ou menos custo. Então é interessante que, mesmo que o few shot às vezes seja mais elaborado em algumas performances, a gente ainda consegue superar desafios usando um zero shot, basicamente empregando dentro dele a abordagem do Chain of Thought. Pode passar. Elevando ainda mais a performance do que a gente pode atingir, a gente tem o few shot COT. Em comparação ao standard prompting normal de few shot, a gente teria basicamente um enunciado e qual seria a resposta pura. Então, aqui ele dá o exemplo. Roger tem 5 bolas, ele comprou 2 latas de bolas de tênis, cada uma tendo 3 bolas. Então, quantas bolas ele tem agora? E ele delimita como resposta simplesmente dizer, a resposta é 11. Depois ele faz a segunda pergunta. Uma cafeteria tem 23 maçãs. Se eles usaram 20 para fazer um lanche e compraram 6, quantas maçãs eles têm? E a resposta que o modelo deu foi 27, sendo que não tem operação matemática dentro desse contexto que faça sentido o 27. Mas é porque o próprio Fishot foi um exemplo que não deu nenhum tipo de caminho das pedras de como a gente infere dentro desse enunciado que a resposta é 11. E o LLM também não entende como que isso chegou. Então ele vai por puro chute ali numa ideia do decoding ser guloso e responder o que tem mais probabilidade baseado no como ele foi parametrizado. A ideia do Chain of Thought é justamente não apresentar só um exemplo de resposta certa, mas como que chegamos nessa resposta. Então ele apresenta de novo o mesmo enunciado e agora explica. Roger começou com 5 bolas. 2 latas com 3 bolas de tênis são 6 bolas de tênis. 5 mais 6 igual a 11, então a resposta é 11. E aí ele pergunta novamente a mesmo enunciado, e dessa vez ele infere o mesmo tipo de raciocínio para responder essa questão aritmética. Ou seja, se a cafeteria tinha 23 maçãs originalmente, e eles precisaram de 20 para fazer o lanche, então isso é 23 menos 20, que é igual a 3. Então, se eles compraram mais 6 maçãs, então é 3 mais 6, que é igual a 9. A resposta é 9. Então a gente consegue ver que o few shot ele consegue responder e atravessar algumas dificuldades que antes eram gargalos para a performance do LLM, justamente porque o prompting techniques em geral são sobre isso, né? É sobre essa ideia de não precisar de rebalancear o meu modelo e simplesmente explorar o potencial dele máximo pela entrada que eu consigo conceder a ele. Pode passar. E aí, observando esses dois exemplos, que foi o zero shot e o few shot, a gente tem uma outra variação que é o auto COT, que é a ideia de que você cria uma espécie de pequeno programa que você consegue nem sempre precisar escrever a sua raciocínio lógico para chegar na conclusão, que seria o que ele diz aí como manual COT, ou seja,
um usuário, um annotator, chega e dá um exemplo como deve fazer esse chain of thought e entregar para o modelo. Porque por mais que o ser humano seja o melhor exemplo para expressar raciocínios lógicos, existem particularidades dentro de um LLM para ele entender e sintetizar o máximo do funcionamento de um padrão. E o AutoCLT justamente explora isso, tanto em atacar sobre diversidade, quanto precisão em quais são os melhores prompts para aquele LLM que foi treinado numa database específica responder melhor. Então a ideia é, você tem uma pergunta, o AutoCLT ele vai gerar alguns chain of thoughts para aquela pergunta e usar como um few shot grande para você gerar de novo essa pergunta. Então, com isso, você tem uma melhora de performance em quase todos os campos em que o COT ele é forte. A gente vê no campo dos benchmarks aritméticos, ele ganha em todos comparados, tanto o manual COT quanto o few shot COT, o zero shot normal e o zero shot COT. Ele só deixa a desejar no common sense, mas mesmo assim, não é uma diferença tão grande de acurácia, se você for perceber, sendo tipo o de strategy, por exemplo, menos de um ponto de diferença. E, por exemplo, simbólico, a gente tem um benchmark tipo Coin, que é quando a gente está trabalhando com eventos e probabilidade, ele atinge quase 100% de acurácia sobre é, a performance do seu prompt. Então, com isso, a gente tem uma ferramenta muito poderosa sobre o Chain of Thought, que eleva ainda mais o nível de como a gente pode explorar os nossos prompts. Seguindo nessa linha, pode passar. A gente também pode explorar esse lado da self-consistency. Mas, afinal, o que é self-consistency? Pode passar. O self-consistency, ele trata desse lugar que é, como a gente está trabalhando com LLMs, a gente trabalha com essa questão um pouco da probabilística de qual será a saída. Então, a gente tem respostas e variâncias. E a self-consistency, ele trata desse processo de você fazer um processo repetidas vezes e analisar qual é o padrão e qual é a predominância de um pensamento. Dessa forma, você traz um poder para o LLM de ponderação frente ao que você questiona a ele sobre as suas perguntas. Então, para falar um pouco sobre isso, eu vou trazer a Consistency-Based Self-Adapted Prompting e o Reverse Chain of Thought. Pode passar. E aí, aqui é um exemplo um pouco mais visual de por que o Self-Consistency ele é útil dentro do contexto de prompting. Um Chain of Thought Prompting, como a gente viu, já melhorou muito a ideia do few shot, mas ele ainda não é suficiente em alguns casos. Ele vai ter ainda chance de falhar em certos momentos, como é nesse caso. Ele criou um leve exemplo de few shot que ele escreve o seguinte: primeiro, ele dá uma questão resolvida, né? Se tem 3 carros no estacionamento e mais 2 chegam, quantos carros tem no estacionamento? E responde: se tem 3 carros já no estacionamento, 2 chegam, então tem 3 mais 2 igual a 5, e a resposta é 5. E aí ele chega e manda outra pergunta. Os patos de Janet deixam 16 ovos por dia. Se ela come 3 no café da manhã e usa 4 para fazer os muffins dela, o restante ela vende por $2. Quanto dinheiro Janet faz por dia? E a gente vê pelo exemplo do Chain of Thought Prompting, que ele faz a seguinte resposta. Isso significa que ela usa 3 mais 4, que é igual a 7 ovos por dia. Então, ela usa. Basicamente, ele responde que esse número do que ela usa é o que ela vende. Então, ele faz a matemática de 7 vezes $2 igual a $14. O que não faz sentido nenhum dentro do contexto. Mesmo apresentando o número 16, ele não opera nada sobre isso. Isso acontece por esse exemplo do greedy code, ou seja, ele tem a chance sempre de acabar apostando numa probabilística, ainda mais se ele não tem muitos exemplos, né? Se eu estou num zero shot, é ainda mais difícil. Se eu estou no few shot, diminui um pouco. A gente tem até o campo do many shot, onde a gente criam, hoje em dia, com os LLMs, já chegam a 1 milhão de tokens, eles conseguem botar milhares de exemplos para o nosso prompting template operar, mas ele ainda tem aquela chance de acabar, se ele não foi treinado num fine tuning para aquele específica tarefa que você traz, ele ainda pode errar. Mas onde que a gente pode atacar para isso não acontecer sempre, ou diminuir essa instabilidade? A gente faz o self-consistency, ou seja, a gente não roda essa pergunta uma vez, a gente roda ela algumas vezes para explorar diferentes respostas que ele poderia ter dado para essa mesma pergunta. E dessa forma, a gente consegue ver um padrão que surge e uma maioria, que normalmente é a mais correta. E assim a gente consegue chegar na resposta certa, como ele dá aqui de $18. Mas se você for ver, ele respondeu de maneira certa 2 vezes, só que de duas respostas diferentes. Mesmo tendo uma resposta errada, a gente consegue ainda chegar no resultado certo. Pode passar. Então, quando a gente for
em comparação, colocar o self-consistency acoplado à ideia do chain of thought junto, a gente consegue atingir ainda melhores marcas na acurácia, por exemplo, nesses benchmarks aritméticos. A gente vê que em todos os casos, em todos os LLMs, a gente teve um aumento de performance quando a gente usa esse tipo de approach. Uhum. Então, Uhum. em alguns casos, chegando até no multi-aritmético, chegar a 100% de acurácia. Pode Uhum. passar. Então, para mostrar um pouco sobre como é esse poder do self-consistency e algumas maneiras que a gente pode operar, a gente tem o Consistency-Based Self-Adapted Prompting. A ideia dele é que você traz uma pergunta e que você vai rodar essa pergunta algumas vezes em zero shot, ou seja, só dê a instrução e, quer dizer, zero shot COT. Ou seja, você só dá a instrução e fala, let's think step by step. Isso vai gerar algumas respostas e alguns caminhos que ele responde essa pergunta. E baseado nisso, esse modelo, esse programazinho mínimo, ele faz uma pontuação referente a quais respostas estão mais próximas da ideal. Pega desse pool de respostas, a gente pega as melhores e agora trata elas como few shot COTs, ou seja, usa elas como no nosso template e faz ele gerar de novo uma resposta para essa pergunta, considerando que ele já respondeu anteriormente. No final, dado todas as respostas das etapas, a gente pede para o LLM agora votar numa maioria que ele entende como resposta mais certa. E assim a gente Uhum. obtém as melhores respostas desse processo. E com isso a gente consegue melhorar bastante a eficácia da resposta do nosso LLM. Pode passar. Se a gente for ver aqui, a gente tem dois exemplos de LLMs, o Palm e o 62B e o 540B. Na maioria dos casos que a gente vê, comparado ao zero shot, que são casos que a gente não tem nenhum template, porque, querendo ou não, o Consistency Self-Adapted é o caso que você não vai trazer um exemplo. Você vai fazer com que o LLM surja com exemplos. Então, ele ainda está dentro desse campo de comparação com o zero shot. A gente tem a melhora no Multi-Riff, no WhatsApp, no Single Queue, no GCM e no Strategy Q&A. Então, a média deles, se você for ver, é maior do que as dos outros casos, do Auto COT, por exemplo, que eu acabei de falar, e do Zero Shot COT. Agora, ele ainda não é tão melhor no caso de outros benchmarks quando a gente já está trabalhando com five shot, ou seja, mais exemplos do que o zero. Mas eu acho interessante que ele tem o seu valor justamente por ele conseguir ser melhor numa alternativa em que você não tem exemplos tabelados de certo e errado e que são as respostas que você gostaria que ele tivesse. E mesmo assim, a resposta dele é bastante consistente nesse tempo inteiro. Pode passar. Como outro exemplo de abordagem do self-consistency, tem a reverse chain of thought. Eu não consegui achar um exemplo nos papers que pudesse ser. Eu não consegui achar um exemplo que fosse tão ilustrativo como os outros casos. Então eu pedi para o ChatGPT como ele me ensinaria o reverse, o chain of thought, que é basicamente, ele é bem direto ao ponto, seria essa ideia de você dar uma pergunta, e aí ver a resposta dele. E então você pega a resposta dele e vê se ele chega na sua pergunta que você teve. Então é uma autoavaliação se o que ele fez de fato faz sentido. Então aqui a gente tem o problema original. Se João tem 3 maçãs e compra mais duas, quantas maçãs ele tem? João começa com 3 maçãs, ele compra mais duas, portanto, 3 mais 2 igual a 5. Resposta de João tem 5 maçãs. E aí, o que o reverse eu te faria? A resposta final é 5. Então, se ele tem 5 maçãs no total, ele deve ter comprado duas. Portanto, ele começou com 3 maçãs. Resposta, João tem 5 maçãs. A ideia de você trazer um input assim é que você obriga ele a ter uma questão de nexo entre todas as partes do raciocínio dele. Então, quando a gente aponta testando com outros LLMs, a gente vê que o aumento de performance é visto em todos os casos. Quando a gente acopla isso com o Few Shot COT, com o Zero Shot COT, com todos os benchmarks apontados aqui e com esses LLMs, o ChatGPT, o Llama 13B Chat. Então, a gente observa que em todos esses casos ele consegue atribuir ainda mais valor e agregar a eficiência da performance dele. Pode passar. E, por fim, a gente aborda a temática sobre o prompt chain. E aí, no próximo slide,
tem a definição, né, do que seria esse prompt. E ele tem algumas características específicas, onde ele favorece a automação escalável e um raciocínio mais estruturado. Ele permite também mais controle e precisão nas respostas. Contudo, tarefas muito grandes são difíceis de resolver em um único prompt. E aí, logo em seguida, no slide seguinte, temos a arquitetura básica, né, onde a gente percebe aí o prompt 1, que é a geração ou a coleta de dados, de forma bem básica. Aí, logo depois, a gente tem o prompt 2, que é o processamento ou análise de dados gerados. E aí, finaliza com a reformulação e apresentação dos dados. Em seguida, como bem falou o Antônio sobre os tipos de encadeamento desse prompt, temos 3. No próximo slide, sequencial, condicional e recursivo. O sequencial ele tem a característica da saída do prompt, né, que alimenta o próximo. O condicional ele já está mais voltado para o próximo prompt, dependendo de resultados anteriores. E o recursivo é a tarefa que se repete até atingir um critério, por exemplo, refinamento. No próximo slide temos as aplicações típicas, né, que é decomposição de problemas, workflow automatizado e pipeline de dados. No caso da decomposição, um exemplo muito típico dessa aplicação, slide anterior, resolver um problema de lógica, passo a passo, workflow. Um exemplo que temos é a geração de relatório, revisão, correção e formatação. E o pipeline está muito ligado à extração de informação, organização em tabela, com um objetivo específico de gerar insights. Casos reais que a gente pode ter dessas aplicações típicas é suporte ao cliente, por exemplo, classificação de ticket, para geração de resposta e revisão de tom de voz. Pesquisa acadêmica também é muito associado para levantamento de fontes, resumos de argumentos e gerar a introdução de artigo. E própria geração de código também, que é gerar funções, escrever testes, enfim, documentar automaticamente. A boa prática utilizada nesse prompt é sempre ter a clareza, né, de cada etapa, e os prompts devem ser objetivos. As verificações intermediárias devem ser analisadas sempre a saída antes de seguir. E o cuidado com o acúmulo de erro também é uma boa prática na utilização desse prompt. Seguindo, no próximo slide, temos o resumo, né, dos 4 métodos já abordados, né, onde um difere do outro, como bem está explicado aí pelos meninos. E o último modelo, que é o que eu estou apresentando, ele, na verdade, tem como característica etapas distribuídas em prompts interconectados. Comparando essas técnicas, no próximo slide temos a técnica aplicada para cada prompt, as características principais e quando usar. Mas eu quero focar aqui nas limitações atuais. Esse prompt ele tem uma dificuldade em escalar sem perda de controle, né? Ele faz também a propagação de erro ao longo das etapas. O custo operacional é uma limitação atual de tokens, de tamanho das cadeias, e a dependência, né, da qualidade dos dados no input, ou seja, na entrada. E agora a gente finaliza a nossa apresentação com todos os temas abordados. Obrigada.